Ministério da Saúde. Curar antes de conquistar. Enquanto os mapas eram traçados e as colunas marchavam, o Ministério da Saúde já estava em campo. O gorila, ministro da Saúde, não esperou o fim da guerra para começar a cura. Ele sabia que a savana não podia avançar sobre cinzas sem antes cuidar dos seus feridos. O fogo humano não destruiu apenas árvores. Ele queimou peles, quebrou ossos, intoxicou o ar e envenenou a água. A dor era profunda e a cura precisava ser selvagem. Os humanos respiram veneno, disse o gorila com voz grave. Comem pressa, bebem morte. Mas antes de ensinar, precisamos salvar. Os feridos da savana serão prioridade. Nenhum animal será deixado para trás, nenhum corpo será ignorado. Ele convocou os curandeiros da selva, sábios antigos, conhecedores de ervas, ritos e silêncios. Eles não usavam bisturis, mas folhas. Não aplicavam injeções, mas cânticos. E onde a medicina humana falhava, a sabedoria natural florescia. Os curandeiros se espalharam pelas clareiras, pelas margens dos rios, pelas cavernas onde os feridos se escondiam. Cada toque era um gesto de vida. Cada palavra, um sopro de esperança. Ao lado do gorila, a vice-ministra, girafa curandeira, observava tudo do alto. De minha altura, dizia ela, vejo onde a dor se esconde. Anteciparei recaídas, e onde houver sofrimento, haverá socorro. Ela não apenas curava, ela prevenia. Seu olhar alcançava além das árvores, além das montanhas. Ela via os sinais antes que se tornassem epidemias. O Ministério da Saúde também decretou novas regras para os humanos. Rituais de disciplina seriam obrigatórios. Silêncio, descanso e equilíbrio. Quem insistisse em poluir seria isolado até aprender. A vida seria sagrada. O corpo humano, hoje frágil, aprenderia a ser forte sob as regras da savana. Enquanto os outros ministérios planejavam a tomada do país, o gorila e a girafa curavam o coração da revolução. Porque não há conquista sem cuidado, não há avanço sem compaixão, e não há rugido que ecoe, se a voz da vida estiver ferida. A savana não apenas marchava, ela restaurava, e cada ferido curado era uma promessa. A natureza não abandona os seus. Ministério da Justiça, a sentença da natureza. Enquanto a savana avançava sobre o país, o Ministério da Justiça se preparava para o momento mais delicado. O julgamento. O urubu, ministro da Justiça, não trazia promessas, trazia mandamentos. Ele não sorria, não hesitava, não perdoava. Sua missão era clara, aplicar a justiça da natureza sem apelo, sem corrupção, sem esquecimento. Não trago discursos, disse o urubu diante do conselho. Trago julgamentos, trago reparação, trago sentença. A savana não se vingava, ela corrigia. E quem feriu a terra teria que encarar as consequências. O tribunal selvagem seria formado em praça pública. Não haveria portas fechadas, nem audiências secretas. Os crimes humanos seriam expostos diante de todos, animais e homens. Cada destruição teria um rosto, cada mentira, uma voz, e cada sentença, um eco. Quem destruiu, reconstruirá, declarou o urubu. Quem mentiu, será desmascarado. Quem reincidir, será banido. Ao seu lado, a vice-ministra, hiena julgadora, soltou um riso cortante. Rirei diante da mentira, disse ela, e o riso denunciará a fraude. Nada escapará, nem no escuro, nem no silêncio. O Ministério da Justiça não aceitava desculpas, não aceitava arrependimentos vazios. Ele exigia ação, reparação, transformação. Os humanos que poluíram rios teriam que purificá-los. Os que derrubaram árvores teriam que plantar florestas. Os que mentiram para proteger seus interesses seriam expostos diante da verdade selvagem. A justiça da savana não era feita de papéis, era feita de atos, de suor, de terra, de dor, mas também de renascimento.
porque quem aceitasse a sentença e cumprisse sua reparação poderia ser perdoado, poderia ser reintegrado, poderia aprender. Mas quem zombasse da justiça seria banido, expulso, esquecido. O urubu sobrevoava as cidades humanas, observando os prédios que escondiam crimes. A hiena caminhava entre os escombros, farejando mentiras. E juntos, eles preparavam o dia do julgamento. A savana não apenas tomava o país, ela o julgava. E o rugido da justiça seria tão forte quanto o rugido da guerra. Ministério do Meio Ambiente. A terra não é coisa. Enquanto a savana avançava com estratégia, cura e justiça, o Ministério do Meio Ambiente se tornava o coração da revolução. O panda, ministro da terra, não falava com fúria, falava com dor. Ele sentia cada árvore caída como uma ferida em seu próprio corpo, cada rio poluído como um veneno em sua alma. E agora, com a decisão tomada, ele se ergueu para restaurar o que foi perdido. Sem raiz não há futuro, declarou o panda diante do conselho. Sem floresta não há ar, sem rio não há vida. Os humanos esqueceram isso, mas nós vamos lembrar. 4 medidas guiaram seu ministério. Reflorestamento obrigatório. Cada área devastada seria replantada com árvores nativas. Purificação dos rios. As águas seriam limpas, devolvidas à sua pureza original. Reservas intocáveis, territórios sagrados protegidos pela savana, onde nenhum humano poderia tocar. Guardiões da terra, animais treinados para vigiar dia e noite, garantindo que a natureza nunca mais fosse violada. Ao seu lado, o vice-ministro, castor engenheiro, afiava os dentes e desenhava represas. Com minhas presas construirei defesas, disse ele. Garantirei que cada rio siga seu curso, que cada construção sirva à vida, não à destruição. O Ministério do Meio Ambiente não apenas restaurava, ele reeducava. Os humanos seriam obrigados a plantar, a limpar, a respeitar. Aqueles que acumulassem sem necessidade seriam punidos. Aqueles que compartilhassem teriam abundância. A terra não seria mais tratada como coisa, seria tratada como mãe, e quem ferisse a mãe enfrentaria os filhos. O panda caminhava entre as cinzas da floresta, tocando o solo com reverência. O castor construía canais para redirecionar águas perdidas. E juntos eles desenhavam um novo mapa. Não de poder, mas de equilíbrio. A savana não tomava o país para dominar. Tomava para proteger, para curar, para garantir que nunca mais o verde fosse trocado por cinza. E assim, o Ministério do Meio Ambiente se tornou o escudo da revolução, porque sem terra não há rugido, sem água não há vida, e sem respeito não há futuro. Ministério das Finanças, a economia da vida. Enquanto a savana avançava com estratégia, cura, justiça e restauração ambiental, o Ministério das Finanças preparava a base que sustentaria o novo governo, uma economia viva. O camaleão da economia, ministro das Finanças, não se guiava por gráficos humanos nem por bolsas de valores. Ele se guiava pelas estações, pelos ciclos da terra, pelo equilíbrio entre abundância e necessidade. Os humanos transformaram pedras sem vida em tronos de poder, disse o camaleão, mudando de cor a cada frase. Adoraram o ouro, mas deixaram morrer sementes. Construíram mercados, mas destruíram florestas. O resultado: fome, desigualdade, desperdício. Mas sob o rugido do leão supremo, a economia da savana não serviria ao ouro, serviria à vida. 4 leis foram decretadas. Ponto o fim do desperdício. Nada seria jogado fora. Cada folha, cada fruto, cada gota teria valor. 2. Distribuição justa. Riqueza seria alimento, terra e água. Não haveria mais fome por causa de acúmulo. 3. Armazéns da savana. Reservas seriam criadas para tempos de seca, garantindo que ninguém passasse necessidade. 4. Economia adaptável. Como a pele do camaleão, tudo mudaria conforme a estação.
flexível, inteligente, natural. Ao seu lado, a vice-ministra, formiga provedora, caminhava incansável. Enquanto uns sonham, eu armazeno. Enquanto uns descansam, eu preparo. Nenhum estômago ficará vazio, animal ou humano. A fome será derrotada não pela abundância, mas pela disciplina. Ela organizava estoques, calculava porções, distribuía com precisão. Não havia luxo, mas havia fartura. Não havia excesso, mas havia equilíbrio. E quem acumulasse por ganância seria punido. Quem compartilhasse teria abundância. O Ministério das Finanças não usava cofres, usava celeiros, não contava moedas, contava sementes, e cada grão guardado era uma promessa de futuro. O camaleão mudava de cor conforme o clima, ensinando que a economia não pode ser rígida. Deve se adaptar, se transformar, se renovar. E os humanos, que construíram impérios sobre papéis, aprenderiam que a verdadeira riqueza nasce da terra, e não da ganância. A savana não apenas tomava o país, ela reescrevia o valor das coisas. E sob o comando do camaleão e da formiga, a economia voltava a respirar. O dia da tomada chegou ao fim, mas não foi um fim de guerra. Foi o início de um novo ciclo. A savana não marchou para destruir, marchou para restaurar. E agora, com todos os ministérios em ação, com cada animal em seu posto, com cada humano diante da verdade, o Leão Supremo se ergueu para proclamar o novo governo. A clareira central foi transformada em assembleia. Os ministros se reuniram. Águia com seus mapas, gorila com seus curandeiros, urubu com suas sentenças, camaleão com seus cálculos, coruja com seus livros, papagaio com suas mensagens, panda com suas raízes. Ao redor, milhares de animais em silêncio, e entre eles, humanos despertos, confusos, atentos. O leão olhou para todos, respirou fundo e rugiu. Hoje, a savana tomou o país. Não por vingança, mas porque a vida não podia esperar mais. A terra pediu socorro, a água chorou, o ar sufocou. E nós respondemos. Ele caminhou até o centro da clareira. Cada ministério cumpriu sua missão. A estratégia foi precisa. A cura foi profunda. A justiça foi firme. A economia foi justa. A educação foi sábia, a comunicação foi clara, o meio ambiente foi restaurado. O macaco conselheiro entregou ao leão um pergaminho feito de folhas e raízes. Era o decreto do rugido, a nova constituição da vida. Este decreto, disse o leão, não será escrito em pedra, será escrito em vento, em água, em terra, porque a lei da natureza não é rígida, é viva. Os humanos foram convidados a ouvir, a aprender, a participar, mas sob uma condição: respeito absoluto à vida. A assembleia terminou com um canto ancestral. Tamanduás bateram ritmos. Elefantes pisaram em harmonia. Pássaros desenharam melodias no céu. E o rugido final ecoou por todo o país. A savana não voltaria a dormir. O rugido não voltaria ao silêncio. A natureza agora governava, e o mundo teria que aprender a viver sob a lei da vida. Como será a reação do presidente ao chegar no seu país e já não ter mais poder de governar, e ainda encontrar a savana toda a governar no seu palácio? Não perca este capítulo, ative o sininho, inscreva-se no canal e compartilhe.